E aí, pessoal? Então hoje vamos continuar com a playlist 4 do Liveiro de Cabu. Quero me desculpar com vocês, porque semana passada teve o feriado e eu fiquei uns dias fora, fui passear com a minha família. Acabei não lançando vídeo semana passada. Mas hoje vamos dar continuidade aí. Bom, nós paramos no momento que Sultan estava percorrendo ali fábricas, gráficas lá do Paquistão, tentando fechar acordos para conseguir imprimir livros escolares, que é aquele acordo com o pessoal da ONU, e ele iria ganhar muito dinheiro com esse acordo. Então o Sultan, por último, ele acabou aquela conversa com aquele paquistanês que estava defendendo o Talibã, e ele vai em várias gráficas e consegue fechar todos os seus acordos. Após fechar os acordos, o Sultan volta ali onde está a sua segunda esposa Shafila e depois se despede e vai embora para Cabul. Né? O livro não narrou nenhum momento íntimo de Sultan com Shafila. Eu fiquei assim meio triste com isso, porque eu esperava que eles iam ter, né, um momento íntimo e tudo mais. Eu fiquei nessa expectativa. O Sultan tá me decepcionando pra caramba, cara. Mas é isso aí. Na viagem de volta, Sultan ele pega e se depara com um ônibus que tinha sido assaltado por alguns radicais extremistas do Talibã. Esses radicais mataram algumas pessoas. O motorista sobreviveu porque ele recitou a profissão de fé do Islã. Olha só que radicalismo terrível. Né? Outros homens que estavam com a barba feita, esses radicais cortaram as orelhas e os narizes, só porque estavam com a barba um pouco aparada. Mas foi um acontecimento triste da viagem de volta e Sultan ele chega depois no Afeganistão. Ao chegar no Afeganistão, né, Sultan ele se envolve aí um pouco com a questão da sua irmã mais velha, que a sua irmã mais velha já estava passando um pouco da idade, estava a família já pensava em levar ela para um casamento, né? A negociata de casamento, como eu já falei para vocês, que acontecia naquele período. A irmã de Sultan, chamado Shafila, né? A segunda esposa de Sultan, Shafira, falei errado agora um pouco o nome dela, tá? Um nome bem parecido, é uma professora, trabalhava na escola, e o livro narra um romance que ela teve com outro professor, porém o professor depois se mudou, não se viram mais. E depois disso, volta novamente ao passado, quando o Afeganistão foi dominado pelo Talibã em 1996. Né? Então o livro é cheio de um pouco voltar no passado. Por quê? Porque a irmã de Sultan, professora, na época dava aula em uma escola e foi impedida de trabalhar quando, em 1996, o Talibã assumiu o poder. Várias escolas, centenas de escolas foram fechadas porque as escolas eram a predominância de mulheres que trabalhavam e o Talibã não admitia que essas mulheres trabalhassem de forma alguma. Teriam que ficar em casa subjugada ao seu marido. Né? Então, quando o Talibã assumiu o poder, nesse retrospecto histórico, ele fez aí 16 decretos. Né? Eu reuni aqui alguns dos decretos que o Talibã colocou como lei para todos seguirem, e são coisas assim que só vocês escutando para vocês verem. Ó, vamos pegar um decreto aqui, ó. É proibido as mulheres andar descobertas. Né? Da burca vocês já sabiam, né? Tinham que andar de burca, né? Sempre próximo ali, quando andar próximo ao marido, né? E motoristas não poderiam levar elas de carro, os taxistas, se tivessem o homem ali no banco de trás, né? Elas teriam que ir no porta-malas. Tá? Um ou outro decreto, ó, proibição contra música. Fitas cassetes e músicas são proibidas em lojas, hotéis, veículos, rickshaws. Rickshaws é um meio de transporte. Tá? Vou colocar para vocês a imagem desse meio de transporte. Né? Fitas cassetes, essa geração de hoje não sabe o que é isso. Hoje basicamente não existe mais. Tá? Um outro decreto aqui, ó, é proibido barbear-se. Os homens tinham que manter até o comprimento de um punho da sua barba. Se barbeasse, né, já viu, né? Orelha cortada, e iriam sofrer com isso. Tá? Oração obrigatória, olha só. Tinha uma oração obrigatória que
Essa oração deveria durar 15 minutos, todos deveriam ir à mesquita para orar, em horário determinado, nenhum transporte poderia circular durante essa oração, e se jovens fossem vistos em lojas, seriam imediatamente presos. Tá, outro decreto do Talibã: é proibido criar pombos e promover rinhas de aves. Bom, essa aqui eu achei até interessante, né? Porque maltrata os bichinhos. Tá, proibido soltar pipa, por incrível que pareça, né? A soltar pipa tem consequências nefastas. Realmente soltar pipa pode dar problema com relação à rede elétrica, né? Tem toda essa questão aí. Um outro aqui: é proibido as mulheres lavar roupa à margem dos rios. Também não entendi essa regra aqui que eles colocaram, mas foi uma lei que eles colocaram. E se as mulheres fossem pegas lavando roupa na beira do rio, os maridos seriam punidos. Proibição de esmaltes e unhas, né? Proibiu que as mulheres usassem esmalte nas unhas. E, infelizmente, algumas mulheres transgrediram a lei e tiveram a ponta do dedo cortado. Tá? E aí, pessoal, depois desse retrospecto histórico que o livro faz, né, citando ali alguns desses decretos que o Talibã impôs, e a reação do povo a esses decretos realmente não foram muito bons, porque as mulheres, por exemplo, usavam esmalte antes do Talibã assumir o poder, se pintavam e tudo mais, e o Talibã veio com uma norma muito rígida com isso. Após esse momento, aí o livro ele vai para um presente novamente, quando o Talibã deixa o poder, lá no final de 2001, e vai direto para a irmã de Sultan, que é a Shafila, e o seu casamento arranjado, né? Só corrigindo aqui, tá? Shafira, a segunda esposa de Sultan. Shafila, a sua irmã mais velha, tá? A Shafila vai numa loja, arranja um casamento para ela com um senhor que a esposa faleceu, que tinha vários filhos. A princípio ela não gostou, mas foi um contrato estabelecido entre a mãe da Shafila e o Sultan, né, os dois como chefes da família, e ela não tinha que reclamar. Se adaptou à ideia, tá, e foi fazer compras para o seu casamento, usando burcas, né? E na loja a Shafila ela pega e dá uma flertadinha com o vendedor para poder conseguir alguns descontos, mesmo usando a burca, tá? Então, nós chegamos aí no momento em que as mulheres elas voltam a ter os seus direitos. As mulheres elas voltam às universidades, as mulheres voltam a trabalhar, as mulheres podem exercer sua profissão novamente, elas podem ser professoras novamente, as escolas reabrem, e paramos aqui agora justamente no processo em que os livros escolares serão substituídos, né? Aqueles livros que vocês lembram do último vídeo, ensinamentos ali bem grotescos, né? Terríveis, que o Talibã colocava para as crianças. Tá beleza, pessoal? Então esse vídeo vamos encerrar por aqui, tá certo? Semana que vem vamos Livreiro de Cabul 5, tá? Continuando aí a história de Sultan, da sua segunda esposa, da sua irmã e de um Afeganistão já livre do Talibã lá no início de 2002. Um abraço a todos e até a próxima.